Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, dando sequência ao nosso tema, a importância da comunhão na igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, né? E hoje, conforme o roteiro que eu dei de manhã, Santos Vínculos da Cruz, né? João 19, versos 25 a 27. Nós vamos fazer o seguinte: antes de fazer essa leitura, vamos ter um momento de oração silenciosa. E eu queria que você pedisse: Senhor, fala o meu coração, né? Fala o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me, Senhor, no caminho eterno. Sonda-me, conhece, né? Pede para Deus, através da palavra, operada pelo Espírito dele, examinar o teu coração e mostrar se há algum caminho errado. Vamos orar silenciosamente antes da leitura. Vamos fazer a leitura agora. Em seguida, a leitura, vou pedir ao irmão André fazer uma oração. E não desmarquem esse texto, por favor, viu? A gente vai estar examinando de forma minuciosa. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela oportunidade de desfrutar da comunhão. E somos gratos por este momento, por este privilégio e por essa tamanha responsabilidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, mais uma vez, nós te imploramos que a Tua palavra faça os efeitos que Tu queres para cada um de nós. E Tua palavra, a qual será exposta dentro de instantes, possa nos mostrar a nossa condição, a nossa situação diante de Ti. Que possa mostrar, escancarar a nossa terrível atitude, contrária, se for o caso, contra a Tua palavra, contra a Tua santidade. Que não temos, Senhor, a ousadia de dizer que estaremos prontos, ou estamos aptos, ou estamos 100%. Naquilo que temos sido, temos realizado, temos percebido, experimentado, comprovado que é a ação da Tua soberana vontade, através da graça nas nossas vidas, e por Jesus Cristo, que tem nos capacitado, Amém. que tem nos induzido a cumprir o que Tu tens determinado para nós. Mais uma vez, imploramos que nos livre da terrível maldição de ouvir a Tua palavra e não praticar. Livra-nos. E pedimos também, Senhor,
que tu possa nos curar aquilo que não está de acordo com o padrão santíssimo da tua palavra, com os teus retos juízos, que possamos assim honrar, dignificar o teu nome, e representar com dignidade o teu nome, o teu reino, e assim, ó Pai, glorificar de uma maneira condizente com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, doando sua vida, entregando sua vida por pecadores. Assim, ó Pai, mais uma vez, complete, Senhor, o que tu realizaste desde o início, na preparação deste texto, deste sermão, desta pregação, neste momento agora da exposição, da pregação. Completa, Senhor, aquilo que tu começaste no pregador, e que possamos ouvir atentamente, absorver atentamente, compreender, entender, e acima de tudo praticar o que tu queres. É assim, ó Pai, que nós te clamamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Qual o título da nossa mensagem nesta noite? Os santos vínculos da cruz. Versículo 25, aí parte A, diz assim: diz que junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Irmãos, vamos imaginar, agora vamos mentalizar essa cena. Jesus na cruz, e junto à cruz estava a sua mãe. Tente imaginar isso, né? Isso é uma cena tremenda. Ali está uma mãe que vê o filho morrer uma morte dolorosa, vergonhosa, sofrida, com uma culpa que ele nunca teve. Ao ver tudo isso, ela sofre, e sofre muito. Sofre porque neste momento está se cumprindo uma profecia feita no Evangelho de Lucas por Simeão. Não desmarque o texto de João, volte só um pouquinho e veja essa profecia e como ela está se cumprindo nesse instante. Lucas 2, 34 e 35. Diz assim, Lucas 2, 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a quem? A Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Agora veja o versículo 35. Está entre parênteses. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Alma de quem? Está falando com Maria. De Maria. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha, esse versículo na Bíblia, a linguagem de hoje, ele é mais claro. Porque esse texto aqui, em parênteses, ele causa certa confusão. Na linguagem de hoje, ele traz assim: e assim os pensamentos secretos delas, das pessoas, serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Então ele estava dizendo que o menino seria alvo de contradição e que uma espada afiada cortaria com a tristeza o coração de Maria. E agora Maria está ali diante da cruz. Verdadeiramente ela sentia a espada traspassando o seu coração. Mas não era somente Maria que sofria. Ali também está uma outra pessoa toda especial para Cristo. Ali está o discípulo, o amigo João,
que também sofria muito ao ver o seu amado mestre naquele estado. Agora preste atenção em uma coisa: se Maria e João sofriam, eu creio que Cristo sofria ainda mais. Grande era o sofrimento de Jesus ao contemplar a sua mãe e o seu discípulo amado no meio daqueles que estavam perto da cruz. Naquele instante, Cristo estava preocupado com a sua mãe. Não é sem razão. Ele é um bom filho. Você tem dúvida disso? Que ele é um bom filho? Um filho que ama muito a sua mãe e preocupa-se com ela. Mas também Cristo está preocupado com o seu discípulo. Ele ama muito também João. Aí eu faço uma pergunta: o que Cristo faz nesse momento angustiante para aquelas duas pessoas tão queridas? Sabe o que Cristo faz? Cristo aproxima os dois. Não é isso que diz? Cristo aproxima sua mãe e seu amado discípulo. Eu vou ler de novo o versículo 26, ó. E o 27 é a parte A. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, o que foi que ele disse? Hein? Mulher, eis aí o teu filho. E agora no versículo 27, depois ele disse ao discípulo que eis aí a tua mãe. Eu acho fantástico, ela está morrendo na cruz, prestes a receber a ira de Deus, mas ele está preocupado com essas duas pessoas, e o intuito dele é aproximar essas duas pessoas. Essa é uma cena de delicadeza e ternura sem par. Essa cena mostra como a cruz cria os vínculos mais santos. Daí o título da minha mensagem nesta noite: os santos vínculos da cruz. Irmãos, aqui está uma boa figura da igreja de Deus. Serão, vejamos, temos aqui pessoas cujas vidas provavelmente nunca se encontrariam. Jamais alguns de vocês teriam a aproximação que tem hoje, nem teriam a solidariedade que tem hoje. Em resumo, não teriam nada em comum, nada que os unisse, mas a cruz os uniu como família de Deus. Amém. Pense nisso. Pessoas que deveriam ter vidas completamente diferentes, pelo seu nível cultural, por seu nível econômico, por suas famílias, às vezes por questões de raça, de geografia ou de naturalidade. Essas pessoas deveriam viver absolutamente distanciadas umas das outras, agora passam a repartir uma vida em comum. Quem faz isso? A cruz de Cristo. É através da cruz que os nossos vínculos santos se formam. E esse texto de João 19, 25 a 27 é a melhor prova disso. Nesse episódio lemos as maravilhosas palavras de Cristo: mulher, eis aí o teu filho, amado discípulo, eis aí a tua mãe. E aí o texto diz assim, olha Carlinhos: e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Desde aquela hora Maria foi morar na casa de João. Daquele momento em diante, Maria cuidaria de João como se fosse o seu próprio filho, e João, por sua vez, cuidaria de Maria como se fosse ela sua própria mãe. Mulher, eis aí o teu filho. João, discípulo amado, eis aí tua mãe. E eu gostaria de refletir nesta noite com os irmãos sobre estas palavras e tirarmos das mesmas
lições valiosas para a vida da igreja. 3 lições. A primeira lição, básica e fundamental, é que a cruz cria novos laços familiares. Essa é a mensagem central, meus irmãos. Dito isso, acabe com a igreja. A cruz cria uma nova família. Veja, Jesus tinha irmãos, tinha irmãs. Tinha. Isso fica claro lá em Mateus. Vamos abrir Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Onde lemos o seguinte, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? 4 homens ele tinha na família. Versículo 56, parte A. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Não diz quantas. Pelo texto supomos que pelo menos havia 2 mulheres. Então vamos presumir que por baixo fossem 6 pessoas além de Cristo, 4 homens e 2 mulheres, a quem Jesus pudesse confiar a mãe. Quem era o primogênito? Quem tinha a responsabilidade como primogênito de cuidar da mãe? É assim que Cristo deveria proceder, haja vista que àquela altura seu pai José era falecido. Agora quero que vocês notem aqui a maravilha. Não é a nenhum de seus irmãos ou irmãs que ele confia a sua mãe, mas a João, que não era da sua família consanguínea. Por que ele faz isso? A resposta é pelo menos por 2 razões. Primeira, provavelmente porque os irmãos e as irmãs não eram ainda convertidos a Cristo. Lá em João, capítulo 7, 5, diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles só vieram a crer depois da sua morte e ressurreição. Então, essa deve ser uma das razões. Mas a segunda razão está aí em Mateus 12. Abra aí, por favor. Mateus 12, versículo 47. Eu acho fantástico esse versículo, porque ele mostra que a concepção que Jesus tinha de sua família ia além da família consanguínea. Veja, o versículo 47 de Mateus 12, diz assim o texto. Jesus está numa casa, está pregando o evangelho, e chega alguém e diz assim, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Olha, Cristo dá uma resposta surpreendente àquele homem, que veio trazer o recado que a sua mãe e os seus irmãos queria falar-te. 48, 49 e 50. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, dizendo assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aí minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero que vocês notem aqui a maravilha. Cristo coloca os laços de fidelidade a Deus como mais fortes do que os laços consanguíneos. Vocês percebem a grandeza destas palavras de Cristo?
está mostrando que a união dentro do propósito divino é maior do que a união de sangue. Cristo está mostrando que os laços familiares formados na cruz são maiores do que os laços formados por relações consanguíneas, por relações movidas por quaisquer outros interesses. A verdade aqui é a seguinte: a cruz cria novos laços familiares. Amém. Isso é fantástico, né? Amém. Uma vez Pedro chegou assim para Jesus e começou a dizer, aquele episódio ali do jovem rico, né? E que Jesus disse àquele jovem rico: olha, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. E ele não quis, foi embora. Aí depois Pedro se aproxima de Jesus, está lá em Marcos 10, 28, 30, eu vou só citar. Então Pedro começou a dizer: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? A mentalidade do mérito aí, né, de Pedro, né? Nós deixamos a família, nós deixamos os barcos, nós deixamos tudo, o que é que vamos receber? Porque esse não quis deixar aquele dinheirinho aqui e te seguir, mas nós já estamos te seguindo há muito tempo e deixamos muita coisa para trás. Aí Jesus chega para eles e diz assim: em verdade vos digo que não há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Os irmãos perceberam aqui que Cristo quis dizer? A cruz produz uma nova família. Ganhei vários irmãos, várias mães, vários pais, pessoas que cuidam de mim, que me amam, que se relacionam comigo, que jamais eu imaginaria encontrar um dia essas pessoas na minha vida. Mas foi a cruz que nos uniu 100 vezes mais. A cruz produz uma nova família, a família de Deus. Esta é uma lição que com muita facilidade a igreja esquece. Irmãos, a igreja é uma família, porque temos o mesmo Pai, a mesma herança, o mesmo destino. Todos nós tivemos o mesmo berço, que é a cruz. Esta é uma lição que nunca pode ser esquecida por nós. Por esta razão que devemos amar uns aos outros. Interessante. Até parece que a gente tem essa percepção na nossa forma de cumprimento. Usamos o termo irmão. Se é irmão, filho do mesmo pai, com direito à mesma herança. Usamos o termo irmão, mas usamos como se fosse um título de nobreza. Tem gente que faz questão de pegar o telefone e dizer: aqui é o irmão fulano de tal que está falando. Chamar o outro de irmão virou um simples título de nobreza. Irmão não é simplesmente um título. Não. Irmão é tratamento, é consideração, é vivência em comum. Afinal, temos o mesmo pai, o mesmo berço, o mesmo destino. Fomos chamados para partilhar a vida em comum. Queridos, escutem uma coisa. A melhor maneira de matar uma igreja é criar guetos, grupinhos dentro dela. Na igreja de
Deus não pode existir divisão. Somos uma só família. É triste quando perdemos essa consciência da igreja como família. Quando perdemos esse referencial de igreja como família, perdemos a essência de igreja. Ouviu isso? Quando perdemos esse referencial da igreja como família, perdemos a essência de igreja. E isso ocorre ainda que a igreja tenha uma ortodoxia correta, uma doutrina correta. Ela pode ter, mas se ela perdeu essa percepção de família, ela perdeu a essência do que é uma igreja. Essa ortodoxia não vai passar de uma ortodoxia morta. Um crítico fez duas observações muito duras, mas muito verídicas sobre a igreja. Uma delas, eu acho que todos vocês já ouviram falar. Primeiro, ele diz que a igreja é o único exército do mundo, né, que atira nos seus próprios soldados. Olha, eu gosto de filme de guerra. Você sabe o que mais me fascina em filme de guerra? Essa solidariedade entre as pessoas do mesmo exército. O cara é capaz de ir lá, de se arrebentar, de correr o risco de vida para trazer alguém que já está quase morto, na esperança de salvá-lo. Infelizmente, esse crítico está com a verdade. Muitas vezes nós trocamos chumbo uns com os outros e nos esquecemos que o nosso inimigo está do outro lado. Mas a segunda observação desse crítico ainda é mais forte. É que a igreja é o único exército do mundo que abandona seus feridos para morrer. Tem problema? Corta. Bota para fora. Livra. Está dando muito trabalho? Expulsa. Infelizmente, estas duas observações que são chocantes são pertinentes. Eu pergunto, será que temos vivido como família de Deus? Veja, nós não fazemos algumas dessas atitudes com os nossos irmãos consanguíneos, que tem menos importância no nível de Deus do que a família espiritual. Nós damos um tratamento e uma consideração muito maior aos irmãos consanguíneos do que os irmãos formados na cruz. Simplesmente porque não temos a percepção de igreja como família formada na cruz. Então é a grande hipocrisia o tratamento de irmão nessa circunstância. Aí agora eu quero fazer uma pergunta assim particular. Será que você tem relacionamento tumultuoso com alguém aqui? Deixa eu ampliar isso. Há alguém no seio da igreja, e quando eu digo igreja agora aqui é a igreja de Cristo, com quem você está brigado? Olha que eu estou falando da igreja de Cristo como um todo, não estou apenas me referindo à primeira igreja batista reformada. Deixa eu voltar a fazer a pergunta com outros termos. Há alguém no seio da igreja a quem você não possa olhar nos olhos, abraçá-lo e chamá-lo de meu irmão? Esta relação de irmão dentro da igreja deve ser mais forte que a relação com os familiares de sangue, mais forte do que a relação com seu pai, mais forte do que a relação com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Então eu volto a perguntar. Há alguém na igreja a quem você não possa estender a mão e cumprimentá-lo com alegria e dizer de coração: eu te amo, meu irmão? Se
crucial. Acerte com seu irmão. Quando há unidade, a graça de Deus se manifesta, trazendo um crescimento saudável à igreja. Essa é a primeira lição que aprendemos, então. Somos uma família. Uma família formada na cruz do Calvário. A segunda lição que devemos aprender nesta noite, primeira, que a cruz, o quê? Cria novos laços familiares. Muito bem. Segunda, que a cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. Vou repetir. A cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. Há muita gente hoje que deseja um cristianismo freelance. Freelance é aquela pessoa que executa trabalhos sem um vínculo empregatício. O crente freelance é um franco atirador. Ele quer bênçãos sem compromisso. Ele quer desfrutar da mensagem do reino, mas sem engajamento. Ele não tem compromisso real com a igreja, apesar de ser membro professo. Ele quer um cristianismo que lhe fale de bênçãos, mas não de serviço. Ele quer receber, mas não quer dar. Como é diferente, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo. E como estamos longe dele. Leia mais uma vez agora, João 19, 27, a parte B. Todos vocês. Nessa hora, Senhor tomou para casa. Recebeu em sua casa. Escute só. João entendeu que era responsável por Maria. Irmãos, os pagãos do primeiro século olhavam para os irmãos do passado e ficavam impressionados como eles se amavam. Esse amor era demonstrado na responsabilidade que tinham uns pelos outros. No mundo, irmãos, prevalece a lei de Gerson, pelo menos aqui no Brasil. Aquela lei que procura levar vantagem em tudo. O que eu posso ganhar com isso? Então as pessoas se aproximam de outros, já vendo o que ele pode ganhar lá adiante, e faz amizade nesse propósito. Às vezes olha e vê apenas um cifrão naquela pessoa, ou uma oportunidade de emprego, ou qualquer coisa assim. O mundo procura explorar uns aos outros. Na igreja de Deus não deve ser assim. Na igreja de Deus deve prevalecer a lei da solidariedade. Na igreja de Deus, em vez de competição e insensibilidade, que é terrível a insensibilidade dos irmãos, deve haver o sentimento de compreensão e sensibilidade para com a dor alheia. Infelizmente, com facilidade deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena. Dentro da igreja há competição, há insensibilidade e exploração uns dos outros. Mas eu faço uma pergunta: quanta atividade dentro da igreja é exercida não para a glória de Deus, mas para a ostentação humana? Muita, né? Muito. Por vezes, quanto do nosso relacionamento é um relacionamento mundano. Irmãos, precisamos compreender que ser igreja é mais do que realizar cultos. Igreja é muito mais do que uma instituição. Ser igreja é mais do que colocar pessoas dentro de uma construção para cantar e estudar a Bíblia. Ser igreja, acima de tudo, é ser gente que passou a viver solidariamente. Isso é igreja. Isso é igreja. Este é o princípio bíblico. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Mas quantas vezes a queda de um irmão é motivo de alegria para os demais? Que devia estar chorando. Bem feito.
Eu nunca acreditei naquele camarada. Eu nunca o levei a sério. Às vezes vemos um casal com problemas e dizemos assim: pois é, não querem fazer como nós fazemos. Está vendo? Olha o filho dele como está. Olha o filho dela como está. Se tivessem feito como nós fizemos, irmãos, na maioria das vezes o que se vê não é demonstração de amor, mas vaidade humana. Irmãos, na igreja nós passamos a ter o senso de responsabilidade uns pelos outros. Na sua família consanguínea, você não tem esse senso de responsabilidade uns pelos outros? Romanos 12, versículos 15 e 16, esclarece bem esse ponto quando ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aí em seguida, no versículo 16, ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Irmãos, uma das maneiras mais eficientes para ajudarmos alguém que chora é chorar com os que choram. Jesus demonstrou esse princípio quando visitou Maria e Marta, irmãs de seu amigo Lázaro, que havia falecido. Percebendo a dor que a morte havia trazido àquela casa, o que Jesus fez? Chorou. Chorou. Aí agora eu faço uma pergunta. Quer responder, cara? Posso tentar. O que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Se alegrar com isso que você alegra. Concorda? Alegrar-se com os que se alegram é um desafio maior para nós, que ainda temos uma natureza pecaminosa, com resquícios da pecaminosidade do velho homem. Naturalmente somos invejosos, egoístas e superficiais. Lá no fundo é difícil ver um irmão enriquecendo, prosperando, crescendo, se dando bem, indo bem, e a gente se alegrar, principalmente se não temos o que ele está ganhando. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele escreveu o seguinte, olha a citação, ele disse assim: é preciso muito mais do caráter cristão para regozijar-se com os que se regozijam do que para chorar com os que choram. Entendeu, Davi? Porque chorar com os que choram se cumpre perfeitamente até com a própria natureza, já que não existe alguém tão endurecido que não chore por aqueles que sofrem calamidade. Mas aquela atitude da alegria requer uma alma realmente nobre, somente uma alma realmente nobre, que não somente a impeça de cair na inveja, mas que também faça sentir prazer com a pessoa que obtém o sucesso. Certo escritor disse assim: raros são os homens dotados de bastante caráter para se regozijarem com os sucessos de um amigo, sem uma sombra de inveja. Irmãos, precisamos de gente que se compreenda como irmãos, que deem as mãos, que se solidarizem. Na igreja não precisamos de pessoas que estejam devorando umas às outras. Eu quero contar uma historinha aqui interessante, uma fábula. E essa fábula fala que um dia o leão, ao acordar, ele bateu com a pata na jaula. Quando ele bateu assim com a pata na jaula, ele viu que a porta estava aberta e saiu todo frajola. Aí passou pela jaula do macaco e este lhe perguntou: onde vais, leão? O leão então respondeu:
Olha, eu vou reconstruir a glória dos meus ancestrais. Sou um leão de circo, estou aqui domesticado, mas meus ancestrais tinham glória. Eles eram levados para o Coliseu Romano e a multidão ficava de pé quando entravam na arena. Os meus ancestrais matavam um cristão com uma patada. Aquilo que era leão de verdade. Isso leão falando com o macaco. E não eu que fico aqui fazendo papel de bobo, divertindo crianças. Eu vou para lá e vou matar cristãos. E o macaco disse: olha, amigo leão, tu estás ultrapassado, desinformado. O leão não acessava a internet, não tinha Facebook, né? Aí continuou o macaco e disse: amigo leão, as coisas mudaram muito. Os cristãos hoje não são gentalha. Eles dominam o mundo. Eles se esparramaram pelo mundo. Os cristãos hoje são elegantes. Eles detêm as maiores riquezas do mundo. Ouvindo isso, o leão ia ficando cada vez mais com o queixo aberto. Aí o macaco continuou: olha, os cristãos hoje têm indústrias. Há nações inteiras cristãs. Eles têm universidades e hospitais. E o leão, ficando completamente desorientado, perguntou o seguinte: mas amigo macaco, me responda uma coisa: quem devora os cristãos agora? E o macaco respondeu: eles se devoram entre si. Eles se devoram entre si. Irmãos, vejam a recomendação de Paulo em Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, quantas assembleias, reuniões de oficiais, reuniões de departamentos, etc, se caracteriza como uma sessão de mordidas mútuas? Quantas dessas reuniões faz com que os padrões cristãos sejam varridos para debaixo do tapete e a mais expressa carnalidade apareça? Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Na casa em que há desconfiança, que há gritos, que há ofensas, esta casa está arruinada. Está arruinada porque perdeu o senso de responsabilidade mútua. Perdendo-se a mutualidade, esse senso de responsabilidade mútua, perde-se o dever de amar cordialmente uns aos outros, como diz Romanos 12:10. Perde-se o dever de honrar uns aos outros, como diz Romanos 12:10. Perde-se o dever de sentir o mesmo uns pelos outros, como diz Romanos 12:16, por Romanos 15:5. Perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de edificar uns aos outros, como diz Romanos 14:19. Perde-se o dever de acolher uns aos outros, como diz Romanos 15:7. Perde-se o dever de ademoestar uns aos outros, como diz Romanos 15:14. Perde-se o dever de saudar uns aos outros, como diz Romanos 16:6 e outros versículos. Perde-se o dever de se importar uns com os outros, como diz 1 Coríntios 12:25. Perde-se o dever de servir uns aos outros, como diz Gálatas 5:13. Então, perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de levar as cargas uns dos outros, como diz Gálatas 6:2. Perde-se o dever de suportar uns aos outros, como diz Efésios 4:2 e Colossenses 3:13. Perde-se o dever de ser benignos uns para com os outros, como diz Efésios
4:32. Perde-se o dever de sujeitar-se uns aos outros, como diz Efésios 5:21. Perde-se o dever de consolar uns aos outros, como diz 1 Tessalonicenses 4:18, 5:11 e 14. Perde-se o dever de confessar uns aos outros, como diz Tiago 5:16. Perde-se o dever de orar uns pelos outros, como diz Tiago 5:16. Agora eu faço uma pergunta. Perdeu-se isso na igreja que eu citei aqui. Fica alguma coisa? Fica, Carlinhos? Hein? Fica alguma coisa? Fica, gente? Hein? Fica. Fica assim. Sabe o que fica? Fica o inflamar uns com os outros. Isto é, ficam as divisões, os grupinhos. Fica o julgar uns aos outros, é aquele pré-julgamento sem conhecimento dos fatos e sem misericórdia. Fica o morder uns aos outros, são palavras ferinas, palavras que são pontas de espada. Fica o devorar uns aos outros, aquele prazer mórbido de ver a destruição do irmão. Fica o provocar uns aos outros, são aquelas piadinhas, aquelas insinuações, aquelas pirraças. Fica o invejar uns aos outros, fica o mentir uns aos outros, fica o falar mal uns dos outros, fica o reclamar uns dos outros, fica o odiar uns aos outros. A igreja vira uma cara a igreja vira uma comunidade com uma cara de mendigo. Você já chega na igreja, está todo mundo ali disposto para uma briga. Diga uma palavra. Diga qualquer coisa. Irmãos, quando a igreja vive esta realidade, ela tem a aparência de viva, mas na verdade está morta. Porque o individualismo mata qualquer igreja. É por essa razão que a Bíblia constantemente nos exorta à mutualidade. Somos irmãos e somos responsáveis uns pelos outros. Não podemos esquecermos disso. Se um sofre, todos devem sofrer. Somos responsáveis uns pelos outros, ou não somos igreja nascida na cruz. Ouviu? Vou repetir. Somos responsáveis uns pelos outros, ou não somos igreja nascida na cruz, já que a cruz cria os vínculos mais santos. A cruz cria os vínculos mais santos. Então, irmãos, nós vimos em primeiro lugar que a cruz cria novos laços familiares. Vimos em segundo lugar que a cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. João naquele instante tomou Maria e a levou para casa para cuidar de Maria. Essa agora é minha mãe. Vou tratá-la como se fosse minha mãe. E por fim, a cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Isso aqui para mim é fantástico. A cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Veja o porquê dessa afirmativa. Daquele pessoal que estava ali embaixo, aparentemente, os dois que mais sofriam debaixo daquela cruz era a mãe e o discípulo amado. Eles eram os dois mais próximos do Salvador. E estes dois que têm sofrimento profundo, mais do que os outros, eles se consolam mutuamente. Viu isso? Eles se consolam mutuamente. Aqui está uma ótima descrição da igreja. Irmãos, a igreja é um lugar
onde compreendemos, se não no todo, né? Mas em parte, as dores uns dos outros. Por quê? Porque temos sofrimentos em comum. Temos sofrimentos em comum. Coisa triste é alguém chegar na igreja com ferida e aparece aquele irmãozinho santo e consagrado para esfregar saudoso. Irmãos, escute uma coisa: quem está sofrendo não precisa de pancada, precisa de um ombro para chorar. Agora eu quero que vocês vejam como estes dois, João e Maria, se ajustam um ao outro. João devia ser bem temperamental, hein? Qual é o seu apelido? Desculpa, seu apelido anterior? Filho do trovão. Ninguém tem um apelido desses por ser manso, tem? Filho do trovão. Por outro lado, temos Maria, uma mulher meiga. Vocês já observaram as poucas vezes que ela fala, as suas palavras são sempre equilibradas e ponderadas. Ela sempre faz questão de estar em segundo plano. Agora eu quero que você observe como a cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Maria precisava de um filho do trovão. Porque o que uma pessoa meiga que está sofrendo precisa é de alguém determinado. Porque um melancólico depressivo, amparado por um melancólico depressivo, é terrível. Mas uma melancólica depressiva precisa de um temperamental dinâmico, enérgico. João é a companhia que Maria precisa. Mas acontece que um desequilibrado, um estourado, o que ele menos precisa é de uma pessoa desequilibrada e estourada. O que ele precisa é de uma pessoa ponderada, de uma pessoa meiga, mansa, equilibrada. E quem era chamado de filho do trovão na juventude, na velhice, ele é chamado de apóstolo do amor. Que coisa, hein? Que mudança. Estava lembrando de você, não estava preparando essa Que coisa, que mudança. E associando as duas figuras que não são reais, né? O temperamental explosivo que queria fazer cair fogo do céu para matar gente, agora no fim da vida é o apóstolo do amor. Maria, por certo, teve uma influência muito grande na vida de João. No fim da vida, já bem idoso, João repetia apenas uma frase para os cristãos que iam visitá-lo. A frase era esta: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. É isto que a igreja verdadeiramente faz. Ela cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. É na igreja, irmãos, que podemos exercer nossa influência e sermos influenciados. Por vezes alguém olha para a igreja e diz assim: essa igreja só tem hipócritas, só tem maledicentes, só tem pessoas descompromissadas, cobiçosas, invejosas. Se fala comigo, eu já respondo assim individualmente para ele: olha, meu Deus, traga a sua vontade, traga a sua espiritualidade, traga a sua santidade, me ajude, porque eu preciso. Eu sou pecador, sou falho, tenho momentos de depressão e de crise. Na minha certidão de nascimento não consta que eu sou pastor, mas sim que eu sou do sexo masculino. Sou um ser humano, oscilo e preciso desesperadamente da sua companhia e ajuda. Traga a sua firmeza espiritual, ajude-me.
porque eu sou fraco. Mas se eu tiver que falar em nome da igreja, falar coletivamente a essa pessoa, eu diria assim: traga a sua santidade e ajude a nós que somos pecadores. Traga a sua visão de como as coisas devem ser feitas. Traga. Irmãos, aqui está a beleza do que é uma igreja. Traga as suas virtudes e eu apresento os meus defeitos. E quem sabe, alguns de meus defeitos, que provam que eu sou humano, podem lhe ajudar para você ser menos angelical e mais humano. A igreja é uma excelente oportunidade para vivermos em interação uns com os outros. A igreja é uma excelente oportunidade para recebermos influência e sermos influenciados. A pessoa, meus irmãos, que estando na igreja, ela não precisa falar nada, não precisa dizer nada, não precisa sequer fazer uma oração em público, mas nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim: aí está uma pessoa que conhece a Deus, que vive com Deus. Observando essa pessoa, o sentimento que brota em nós é: como eu posso fazer isso? Então, quando aprendemos que a comunhão da igreja não é para criticarmos uns aos outros e apontarmos falhas uns dos outros, mas para melhorarmos uns aos outros mutuamente, então a coisa funciona. A melancólica e depressiva Maria precisava de um temperamental, e este, por sua vez, precisava de uma mulher meiga. Amados, quando compreendemos que não somos juízes uns dos outros, mas irmãos, quando compreendemos que o combustível que move a igreja não é a competição, nem crítica destrutiva, mas o amor, a solidariedade, o amparo, nesta hora é que nós descobrimos uma das coisas mais bonitas do cristianismo: a vida em comum. Descobrimos que podemos conviver sem artificialidade uns com os outros, mesmo tendo as nossas diferenças, mesmo tendo as nossas singularidades e exclusividades, porque o vínculo que nos une em Cristo é maior do que qualquer diferença cultural ou social que venhamos a ter. Isto é igreja. O resto é só uma aparência de igreja. O resto é só uma aparência de igreja. Então, concluindo, irmãos, nós vimos que é na igreja que temos a oportunidade de ser enriquecido e abençoado com a vida dos irmãos. É na igreja que temos a oportunidade de ajudar e sermos ajudados. Como diz Provérbios 27:17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. E nesse instante, irmãos, qual é o desafio para todos nós? O desafio é este. O desafio é este: que irmão não seja pronome de tratamento, mas forma de relacionamento. Que nos amemos uns aos outros com sinceridade, que não tratemos mal, que não falemos mal um do outro, que não denigramos a imagem alheia, que paremos de praticar o esporte predileto dos cristãos, a fofoca. Que aprendamos a viver nesse senso de solidariedade e de responsabilidade. John Wesley costumava dizer o seguinte, e eu quero concluir com essa frase dele: se o teu coração é reto diante de Deus, como o meu o é, dá-me a mão, tu és meu irmão. Amém. Amém. Vamos orar a Deus. Samuel, por favor. Ó Senhor, nós agora levamos as vozes de Ti, Senhor, e os pensamentos continuamente diante de Ti, agradecendo ao Senhor pela palavra que foi direcionada aos nossos corações. Mas como nós sempre pedimos, Senhor,
que não fique apenas no entendimento. Que o Senhor nos dê graça para praticar, para vivê-la, seguindo assim os teus preceitos. Que nós possamos ter cada um aqui como um verdadeiro irmão, Senhor. Através do nosso Pai, que nós possamos entender, compreender cada um, sem fazer pré-julgamentos, tendo preconceitos de cada um, e olhando sempre para Cristo, pois Ele é o nosso alvo. E assim, Senhor, queremos agradecer a Ti, mais uma vez pela palavra pregada, por estarmos todos aqui. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada um que está aqui, e que amanhã possamos ouvir mais um pouco da Tua palavra, Senhor, e aprender um pouco mais, contando com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.